Vamos começar com o mais fácil, né? Jubinha teve seu contrato renovado até o final de 2029. Mais 4 temporadas com Bahia, 26, 27, 28 e 29 agora, tá? 2 meses após seleção brasileira, lateral esquerdo amplia contrato com o esquadrão. Renovação justíssima, aumento salarial merecidíssimo, é um dos melhores laterais pela esquerda do futebol brasileiro, disparadamente. Não existe mais do que 3 laterais brasileiros atuando, ou aqui no Brasil, ou na Europa, ou na MLS, ou na Índia, ou na China, ou no Japão, ou na Argentina. Não existe mais do que 3 laterais no mundo brasileiros, lógico, que jogam mais do que o Luciano Juba. Ponto. Próxima Copa do Mundo vai ficar entre Alexandro e, infelizmente, para mim já deu o que tinha que dar. Eu sei que ele está jogando também, pode jogar de zagueiro e tal, mas enfim. Alexandro pela esquerda, Douglas Santos, Caio Henrique e Luciano Juba. É o top 4. E para mim, Juba, se continuar jogando bem, começar muito bem janeiro, fevereiro, março, jogar muito bem a pré-Libertadores, começar muito bem a Série A, começar o ano voando e o Bahia também, Juba tem a possibilidade e a capacidade de estar na Copa do Mundo de 2026. Então você tá falando que você confia em Luciano Juba? Não. Até porque ele jogou, nem jogou na seleção brasileira ainda, não dá nem para falar que ele jogou, porque ele não chegou nem a pisar em campo, nem para jogar 1 minuto sequer, que para mim foi um erro de Ancelotti. Mas beleza, tudo certo. Dito isso, eu acho que ele precisa ter algumas oportunidades a mais. Tecnicamente falando, para mim, é muito melhor do que Caio Henrique e é muito melhor do que Douglas Santos. Eu sei que na comparação com o Caio Henrique, pode ficar um pouco distorcida a análise, porque eu não acompanhei muito o Caio Henrique no Mônaco. Mas assim, do que eu vi na seleção brasileira, eu não vi nada demais. Nada demais. Então, a minha impressão é que o Luciano Juba é um jogador mais completo do que Caio Henrique do meio para frente. Só que o Ancelotti gosta de laterais um pouco mais conservadores, mais físicos, de mais explosão e mais marcação, né? Juba tem capacidade física e tal, mas não é um grande marcador. Melhorou muito nesse fundamento, sem dúvidas, mas não é um grande marcador, tá? E assim, lógico, ele indo para uma Europa, ele pode ser ainda mais bem trabalhado, hipoteticamente, aí nos próximos meses, anos, sei lá quando, e criar ainda mais casca para você falar, pô, tá com cara de jogador de seleção brasileira. Ele ainda não tem cara de jogador de seleção. Por quê? Ele precisa ter grandes enfrentamentos contra um Mbappé, contra um Haaland, contra, sei lá, um De Bruyne, contra um Rodrigo lá no futebol europeu. Ele precisa de grandes confrontos em Champions League, em Premier League, em La Liga. Ele precisa, ponto, isso aí é um fato. Ele precisa de um peso ainda maior do que ele tem no Bahia e de maiores responsabilidades. Fato. Dito tudo isso, a renovação de contrato com o Juba, para mim, ela é justíssima e assim, aumentando o salário, aumentando o tempo de contrato, aumenta a multa e o Bahia pode até vendê-lo no futuro, nos próximos meses, não sei, o tempo é que vai dizer, por sei lá, 70 milhões de reais, 80 milhões de reais, não sei. E o Sport perdeu ele de graça. Pois bem, o Sport só vai ter direito ao percentual de clube formador, que na prática é uma mixaria, infelizmente. Bom, meus amigos, rega passada aí no caso do Luciano Juba, agora vamos com as informações mais quentes aí sobre Breno Lopes, um pouquinho linkado ao Vitória e também Marcelo Paes, hein? O homem tá fora, acabou a era Marcelo Paes no Fortaleza. É bomba de 1000 megatons, viu, irmão? Tempo, qualidade e segurança fazem toda a diferença na estrada do sucesso. E a Montenegro Cargas é especialista em entregas rápidas, seguras e com excelência de ponta a ponta. Do ponto de partida ao destino final, sua carga estará em boas mãos. Por quê? Tempo é compromisso com a Montenegro Cargas. Qualidade é padrão FIFA. E segurança é prioridade. A Montenegro Cargas faz o transporte de cargas expressas, fracionadas, faz também o transporte de produtos químicos em todo o Brasil. Entre no site www.montenegrocargas.com.br, faça seu orçamento e depois vem aqui me agradecer. Essa é a Montenegro Cargas, transportando compromisso. Para quem não conhece, é carga, viu, pai? Vambora, rapaziada. Informação publicada pelo Vene Casagrande, 3 horas atrás aproximadamente. É a seguinte, o Fortaleza está perto de vender Breno Lopes ao Linyang Tiren FC, da China. O clube chinês ofereceu 10 milhões de reais por 50% do atacante. O Leão Fortaleza ficaria com os outros 50%. O jogador já aceitou a oferta do Lianyang Tiren FC. Não sei se a pronúncia é essa, tá, gente? Mas aguardo o desfecho dos detalhes entre os clubes.
E aí o detalhe é o seguinte, ontem Marcelo Paes estava no podcast de torcedores do Fortaleza, vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo e no card também, afirmando que 10 milhões de reais seria muito pouco para Breno Lopes, por 50%. E o Vitória ainda estaria disposto a oferecer Felipe Machado, segundo volante, e também William Lepo, lateral direito. Seriam duas boas opções para a Série B. Tu ia ganhar 10 milhões de grana, por 50% tu ainda ficaria com os outros 50% de Breno Lopes. Uma excelente negociação para o Fortaleza. Não seria ruim não, tá? Ponto. Exclamação. Só que assim, Marcelo Paes falou que em momento nenhum existiu esse tipo de negociação. Mas ele deixou claro que 10 milhões de reais por 50% estaria muito barato. Corta para hoje. O Fortaleza está próximo de vender Breno Lopes pelos 10 milhões de reais por 50%. Gente, Breno Lopes, ele tem 29 anos. Breno Lopes não tem mais 21, 22 anos. Já vai completar 30 no ano que vem, obviamente. Então, assim, não é mais nenhum menininho novo, promessa da base de não sei quem. Não. Já tem 29 anos. Tu vender hoje um ponta por 10 milhões por 50% não é um negócio ruim. E outra, Breno Lopes também não é um craque super diferenciado, meu Deus, que grandioso jogador. Não, é um bom jogador, sem dúvidas. É um ótimo jogador para a Série A, fato. Se comprovou isso nas últimas temporadas, show de bola. Mas longe de ser uma pérola, uma nova joia, nada disso. Por que eu estou falando isso? Tu vende por 10, fica 50%, vai para o clube da China, deve arrebentar lá. O nível técnico do futebol chinês é ridículo em comparação ao brasileiro. Então ele deve farmar muitos gols e assistências. Deve ser vendido, possivelmente ou provavelmente, para algum outro clube da China, talvez. E o Fortaleza, no futuro, ganhar mais 50% em cima de uma outra venda, talvez maior do que essa de 10 milhões de reais. Então, não consigo achar esse negócio ruim, mas nem a pau. E aí, mais uma vez, né? Marcelo Paes achou que estava muito baixo o valor. Olha que coisa ridícula. E ainda poderia envolver 2 jogadores. E tinha gente que tava achando ruim a negociação. Tá de brincadeira com a minha cara, né, irmão? Dito isso, vamos cortar aqui para a informação sobre Marcelo Paes. Publicada 2 horas atrás, hein? Marcelo Paes é o novo executivo de futebol do Corinthians. O dirigente vai deixar o cargo de CEO do Fortaleza e assumir a vaga deixada por Fabinho Soldado. As partes já trocaram minutas de contrato. Publicação feita aí pelo Estadão, confirmada pelo GE, pelo Futebolês, confirmada pelo membro aí do Conselho do Fortaleza e tal. Então assim, já é oficial, Marcelo Paes está fora do Fortaleza. Primeira leitura mais óbvia é essa daqui. E no final de 2017 eu assumi a presidência, quando a gente saiu da Série C para a Série B, quando a gente subiu, né? Mas eu fui dirigente também na Série C. Entendi. Então vivi... Quer dizer, você... Ou seja, aqui eu já posso parar. Ele carregou o Fortaleza da Série C para Libertadores. Ponto. O Fortaleza ganhou 3 Copas do Nordeste na era Marcelo Paes. O Fortaleza ganhou uma Série B na era Marcelo Paes. O Fortaleza saiu da Série C na era Marcelo Paes. Pela primeira vez o Fortaleza jogou a Libertadores na era Marcelo Paes. O Fortaleza chegou na final da Sul-Americana na era Marcelo Paes. O Fortaleza foi 4º colocado na Série A na era dos pontos corridos na era Marcelo Paes. Meus amigos, os feitos, os fatos, a história, tudo foi construído, muito da história do Fortaleza, na era Marcelo Paes. Os grandes feitos da história do Fortaleza foram construídos na era Marcelo Paes, ponto. Ele foi o maior dirigente da história do Fortaleza, ponto, exclamação. Não tem o que se contestar em relação aos fatos, em comparação à própria grandeza do Fortaleza e a história que já foi construída, né? Inclusive essa estrela aqui no peito foi conquistada na era Marcelo Paes, ponto. É um dirigente que está do processo todo. Todo. Eu digo que eu fui de Salgueiro a Maracanã, de Marabá ao Monumental de Nunes. E fui mesmo, né? Estive presente nesses locais, nesses estádios, com muito orgulho, viu? Quando eu digo estive em Salgueiro, eu ia lá e era legal e disputava, e o cara da buzina atrás do nosso banco, tem um torcedor famoso, né, Salgueiro, né, que fica com buzina para atrapalhar o treinador. Conheço bem, é chato pra cacete mesmo, viu? Mas o Salgueiro se acabou, né? Tudo isso faz parte da vivência da história e a gente vivenciou tudo isso, todos esses trajetos. Assumi a presidência no final de 2017, quando saiu da C para B. Bom, eu
acho que a partir daí eu não preciso dizer mais nada. De fato, na era Marcelo Paes também, o Fortaleza acabou caindo para a Série B de novo, né? Tava na Série A esse ano, jogando oitavas de final da Libertadores, um recorde, inclusive, da história do clube, que foi alcançado na temporada 22, que o Fortaleza também chegou nas oitavas de final, mas parou por aí também e foi eliminado para o Estudiante, na era Marcelo Paes. Bom, o maior dirigente da história do Fortaleza está fora e agora está indo para o Corinthians. Pega essa bomba chiana aí, com vários problemas financeiros, com a responsabilidade bem maior, com a pressão e a cobrança da torcida 2, 3, 10 vezes maior do que era no Fortaleza. Que beleza, nessa última temporada, muito criticado pela torcida, tinha faixa de protesto, tinha todos e todos no estádio, no Castelão, no CT, em todos os lugares. Nessa última temporada, Marcelo Paes foi bem cobrado pelo torcedor. Mas ainda assim, tem o respeito de boa barra grande parte da torcida do Fortaleza e muitos consideram ele o maior dirigente da história do clube e um ídolo, né, de certo modo também, por tudo que o Fortaleza conquistou na sua gestão. Bom, se a gente for pegar o pacote geral do que o Fortaleza era, para onde de fato chegou, alcançou nas últimas temporadas, na era Marcelo Paes, e diante de uma limitação financeira enorme que o Fortaleza tem em comparação a Corinthians, São Paulo, Vasco, Grêmio, Inter, Flamengo, porra, e por aí vai, Marcelo Paes fez milagre, viu? Entre aspas, extraiu leite de pedra. Lógico. Tinha o seu braço direito, né? O braço esquerdo, sei lá. Que era Alex Santiago. É porque fica invertido aqui, né? Para vocês na tela. Tinha Alex Santiago como seu grande aliado nessa jornada também. E muitos até consideram que ele foi, de fato, o principal pilar para o Fortaleza chegar onde chegou. Bom, agora vamos ver qual vai ser o próximo passo aí do Fortaleza, quem vai ser o novo CEO, e vamos ver o trabalho dele no Corinthians, né? Que assim, apesar dos feitos de Marcelo Paes no Fortaleza e tal, tudo que a gente já citou aqui, eu acho que a montagem, para mim, tudo foi meio que superestimado, tá? Porque você olha pra montagem de elenco do Fortaleza, nenhum dos elencos que o Fortaleza montou me chamou a atenção pra falar, porra, esse time vai ser G4. Esse time vai ser G5. Em nenhum momento. Em nenhum momento. Sempre eram elencos ali limitados, de G12, G10, G15, G13, G14. Mas acabou dando certo. Ponto. O que vale no futebol não é resultado, né? Lá em 2022, de 21 para 22, né, no caso, 21, o Fortaleza montou um elenco com os remanescentes do time que brigou para não cair até a última rodada, na temporada da pandemia. Contratou jogadores que caíram para a Série B naquela temporada, formou aquilo tudo, trouxe o Vojvoda, Fortaleza bateu quarta posição. Então, acho que além da competência de Marcelo Paes, sem dúvidas, tem muito elemento da sorte ali de ter achado um Vojvoda que conseguiu dar encaixe para tudo isso e o Fortaleza conseguiu se destacar. Acho que fica um pouquinho superestimado, como se Marcelo Paes também fosse o melhor dirigente da história, assim, do planeta Terra. Ele foi o melhor do Fortaleza, sem dúvidas. Mas não é só ele também, né? Tem Alex Santiago e acho que, sei lá, eu coloco também um pouquinho de dose de sorte nisso aí também. Mas enfim, isso é um debate para outros momentos aqui no canal, tá? Como eu falei para vocês no início da temporada, o elenco do Fortaleza era limitadíssimo, se comprovou ao longo da temporada, depois vários me deram razão. Bom, e acabou caindo para a Série B, né? E eu falei que ia brigar para não cair até a última rodada, brigou para não cair e caiu mesmo. Bom, abraço para todos vocês, meus amigos, deixa o like aqui no vídeo, se inscreva no canal e ativa as notificações. Aquele abraço. Valeu, gente.